Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul entregou neste final de semana o primeiro diploma de medicina da universidade a um estudante de origem indígena. Lucila Maria Inácio Belfort, de origem caingangue, entrou na URGS em 2008 como cotista. Entre todos os formandos de medicina, um rosto ganhou destaque. A formatura teve sabor de vitória para Lucila. Enfermeira formada pelo Unijuí, ela sonhava com a formação médica. Eu não contava o tempo, os dias, os meses, os anos, e quando eu vi, a data chegou, sabe? É inacreditável. A recém-formada médica tem origem indígena do povo caingangue. Cresceu na aldeia Serrinha, no município de Ronda Alta, na região noroeste do estado. A mãe e as irmãs são todas diplomadas e estavam orgulhosas pela conquista. Quando ela passou em medicina, para nós assim foi um início da realização de um sonho, e hoje finalmente a gente pode ver esse sonho dela realizado, e esse sonho dela para nós também é uma grande vitória, né? Vitória do povo caingangue, né? Eu sempre sonhei e incentivei elas a se prepararem, né, tanto que eu tenho ela que é duas advogadas, uma jornalista e agora uma médica, né? Para mim, eu me sinto assim com o dever cumprido com o meu povo. A trajetória acadêmica não foi fácil. Em 2008, Lucila ingressou na Faculdade de Medicina pelo sistema de cotas. Conforme um dos professores da faculdade, ela sofreu preconceito e discriminação. Ela enfrentou dificuldades, sim, não só ela, como outros alunos também indígenas e outros alunos cotistas já enfrentaram dificuldades. Felizmente, a grande maioria dos professores, colegas na universidade conseguiram desenvolver essa capacidade de trabalhar com a diversidade, com a diferença e com necessidades um pouco diferenciadas. A adaptação da comunidade acadêmica, a aceitação das cotas, há uma discussão, na verdade, uma análise. E agora, quem sabe, com a minha formatura também, não só a minha, como de todos os outros cotistas, que se tenha reflexo, tu entende, nas comunidades minoritárias, né, menos favorecidas. Para a família, a formatura de uma descendente de índios deve ser um exemplo para que outros estudantes busquem seu espaço nas universidades. A gente espera estar formando mais pessoas, sabe? Porque o nosso povo precisa de profissionais, né, que trabalham assim, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, sabe? De acordo com o professor Odalci Pustai, a troca de conhecimento com alunos indígenas deve ser incentivada no ambiente acadêmico. Nesse sentido, eu acho que nós temos ainda um caminho muito grande para nós, inclusive, conseguir nós também aprender com os conhecimentos que eles têm e que são conhecimentos tradicionais muito importantes e que também não podem ser perdidos. E a universidade pode aproveitar a presença desses alunos para também trazer para a universidade esses outros conhecimentos tradicionais que eles têm e que eles têm muito orgulho desse conhecimento. Para o futuro, a médica planeja se especializar em ginecologia e obstetrícia e tem um objetivo muito claro. Trabalhar exclusivamente para a comunidade indígena, independente de qual âmbito, né, mesmo que seja na ponta municipal, estadual e esferas também federais. Você está endividado em um cartão de crédito? O Procon alerta que, na maioria dos casos, pouco se pode fazer porque as empresas avisaram antes os clientes sobre os juros. Então, é preciso recorrer ao planejamento financeiro. A conta do cartão de crédito ficou alta demais. Cristina e Cláudio começaram a pagar com alguns dias de atraso o valor mínimo da fatura e ficaram apavorados com os juros. Às vezes dá mais do que o mínimo que tu pagou. Então começa a dobrar. O dinheiro que tu pagou não desconta em nada, só acrescenta. Quando a conta passou de R$13 mil, não conseguiram mais pagar. 3 meses depois, a fatura era R$10 mil mais cara, um aumento de 164%. Me sinto extremamente lesado, né? Porque, afinal de contas, você não tem direito a nada, né? Eles simplesmente põem no papel que tu tem que pagar,
E se tu não pagar, o teu nome vai para o SPC, cheio de, toda hora te falando, mandando cartinhas que o teu nome está sujo, está no SPC, está no Serasa, que tu tem que entrar em contato para resolver. Os registros do Banco Central indicam que em abril deste ano, os atrasos com o cartão de crédito representaram quase 19%. Já a inadimplência, que é quando o não pagamento supera os 90 dias, chegou próximo dos 35%. E esses valores se referem ao crédito rotativo, que é aquele que deveria ser pago no vencimento da próxima fatura. No Procon de Porto Alegre, as reclamações com o cartão de crédito somaram 44% do total de queixas sobre assuntos financeiros até junho deste ano. O endividamento é a mais comum. Quando chega ao Procon, nós temos que verificar se existe falha de informação do fornecedor para o consumidor, mas na maioria das vezes isso não acontece. É efetivamente uma falta de controle do cidadão que gera esse problema futuro. Com juros médios de 347% ao ano, o economista alerta: o cartão não deve ser usado como linha de crédito de longo prazo. Ele é um aliado para quem tem planejamento financeiro e aproveita o crédito sem juros, quitando a fatura total no vencimento. Fazer o máximo esforço possível para reduzir seus gastos. A recomendação do cartão de crédito, a utilização dele seria, então, no máximo, no parcelamento de grandes compras no quais as pessoas têm certeza que têm os recursos hoje para comprá-las e só o fazem para não precisarem gastar o recurso hoje e poder render o dinheiro, então, nesse período. Tem o dinheiro disponível, guardado, rendendo em algum lugar, somente nesse quesito. Bom, na última semana aconteceu em Brasília, na Câmara de Deputados, a audiência pública que discutiu o projeto de alteração da Lei do Simples Nacional, projeto de lei 448. No encontro estiveram presentes representantes aí da FEComércio aqui do Rio Grande do Sul. Para ampliar os assuntos, estamos recebendo no estúdio do Canal Aberto o consultor tributário da FEComércio, Rafael Borim. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Essa reunião em Brasília, como é que foi? Quais são as propostas que são apresentadas, as modificações que estão sendo propostas nesse projeto de lei? Bom, a alteração que está ocorrendo no Simples Nacional é uma alteração muito significativa. Nós já tivemos no ano de 2014 uma mudança muito grande no Simples Nacional que permitiu o ingresso de centenas de atividades econômicas que antes não podiam optar por esse sistema de tributação simplificado. Intelectuais, né, jornalistas, exatamente. Enfim, existia uma questão que as profissões regulamentadas elas não poderiam optar pelo sistema do Simples. E, a partir deste ano, muitas empresas já estão optantes pelo Simples Nacional e fazendo recolhimento pelo regime simplificado. Qual é o ponto que está sendo modificado agora em relação ao Simples? E a previsão é de entrar em vigência a partir de 2016. É o aumento do faturamento. Hoje, o Simples aceita empresas com faturamento anual até 3,6 milhões. Com base no projeto de lei 448, que está sendo discutido no Congresso Nacional, esse limite de faturamento passa para 14,4 milhões. Então, você praticamente torna 4 vezes maior o limite de faturamento. Com isso, a expectativa é que milhares de empresas que hoje são optantes pelo lucro presumido possam optar pelo regime do Simples Nacional. É lógico, né, Marcelo, que alguns pontos do projeto de lei, eles ainda precisam de ajustes. Uma das questões que está sendo bastante discutida é em relação ao recolhimento do ICMS. O que vai acontecer? Toda empresa que atingir um faturamento de 3,6 milhões, ela, acima desse faturamento, passa a recolher o ICMS por fora do Simples Nacional. Então, o apontamento que se faz em relação a essa faixa de faturamento é que a empresa vai adotar um sistema misto. Ela vai ter, para os tributos federais, a participação num recolhimento simplificado, desburocratizado, mas em relação ao ICMS, ela vai ter que atender a todas as obrigações acessórias, a todos os regimes que são intitulados para as empresas que são do regime geral. Isso decorreu muito de uma questão dos governos, né? Ou seja, o Simples Nacional, por ser um regime que contempla o recolhimento de várias alíquotas, municipal, estadual e federal, sim, ele centraliza muito a arrecadação no governo federal. Em relação aos estados, a expectativa é que isso não vá ser cedido por parte dos estados. Então, a gente vai ter que ter, sim, essa previsão e, logicamente, isso vai ter que passar por uma regulamentação para que as empresas consigam entender como é que vai funcionar esse regime misto.
do recolhimento do ICMS por fora do Simples, toda vez que o faturamento ultrapassar 3 milhões e 600. Mas também há modificações na questão dos anexos, nos anexos à questão das empresas, de condensamento. Hoje em dia são quantos anexos de questão de empresas? As empresas se enquadram na questão de tributária, né? Existe uma redução também nessa questão dos anexos de tributação, né? Tu tocaste num ponto bem importante. O projeto de lei 448, que traz o novo Simples Nacional, ele vai desburocratizar, ele vai simplificar a questão dos anexos. Os anexos são as tabelas que apresentam as alíquotas que cada empresa vai ter que recolher quando atingir determinadas faixas. Hoje a gente tem 6 anexos, certo? 6 anexos. 6 anexos. A partir do novo projeto, se ele for aprovado, nós vamos ter 4 anexos. Um anexo do comércio, um de indústria e 2 para o setor de serviço. Então, isso gera, sim, uma facilidade. A gente que estuda bastante esse tema do Simples, junto a entidades empresariais, a gente consegue observar que existe uma dúvida muito grande, principalmente no setor de serviços, em relação a qual dos anexos que vai optar. Justamente. Exatamente. Há uma confusão, né, nessa questão. Há uma confusão. Também um dado que a gente acha interessante informar as pessoas é... Muitas pessoas perguntam, vai ter aumento de carga tributária? Vai ter redução de carga tributária com esse aumento de faturamento do Simples Nacional? É difícil dizer porque nós fizemos várias simulações e em algumas faixas a gente percebe um sensível aumento de carga tributária. Existe uma faixa do setor de serviços que o aumento da alíquota ele chega a ser de 50%. Então, provavelmente... essa faixa vai ter que passar por algum tipo de ajuste, porque senão vai refletir muito no setor de serviços. Só para você ter uma ideia, Marcelo, isso se aplica a uma empresa com faturamento anual de 180 a 360 mil reais. São pequenas empresas, elas não conseguirão absorver esse aumento de carga tributária. E em outras faixas, a gente já consegue perceber uma redução da carga tributária. Qual é a ideia que se teve em relação a esse projeto no tocante à carga tributária? Algumas faixas vão ter ganhos, algumas faixas vão ter perdas, mas as perdas elas não podem ser significativas. Então, não se quer dar um passo para trás em relação ao Simples, se quer evoluir. Só que é difícil fazer essa simulação, porque você tem que pegar cada faixa de faturamento para ver qual faixa de faturamento vai ter ganho e vai ter perda. Bom, essa discussão vai permanecendo. É interessante também apresentar as pessoas poderem ter mais conhecimento desse novo projeto de lei também, ter mais conhecimento, ter também não só mais audiências públicas a respeito de explanação a respeito, né? Ainda fica meio nebuloso um pouco ainda, né? Esse encontro que ocorreu em Brasília foi muito importante, porque foram apresentadas várias propostas por várias entidades. Então, a FEComércio trouxe a sua proposta, pedindo que seja ajustado, que seja reduzida a carga tributária naquelas faixas onde se apresentam valores maiores. E tem um ponto que também é interessante abordar em relação aos municípios, porque os municípios, muitas vezes, eles pensam que vão ter perda de arrecadação com o Simples Nacional. Por quê? Porque o Simples é um sistema que trabalha com alíquotas menores do que a do regime geral. E no momento que o município recebe uma parcela do ICMS, do IPI, o que ele pensa? Se reduzir a alíquota, ele vai reduzir a arrecadação. O que eu penso sobre isso? Há de se observar que nesse projeto, toda a alíquota do ISS-QN fica em 5%, que é a alíquota máxima do ISS. Ou seja, uma empresa no regime geral hoje, ela pode recolher o ISS sobre um serviço de advocacia, um serviço de jornalismo, um serviço de construção, com uma alíquota de 3%, 2%. Se ela optar pelo Simples Nacional, a alíquota automática é de 5%, sem exceção. Com certeza. Bom, a gente vai ter outras oportunidades para continuar falando e conversando sobre esse assunto. Rafael Borim, consultor tributário da FEComércio, obrigado, agradecemos muita gentileza. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O governo do estado vai atrasar mais pagamentos e repasses neste mês, além da parcela da dívida com a União, para tentar pagar os salários do funcionalismo em dia. A informação é do secretário da Fazenda, Giovanni Feltes, que atendeu a imprensa agora há pouco, na saída de uma reunião sobre as finanças com outras instâncias de poder, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria do Estado. Nós temos 24 ou 25 medidas judiciais que nos obriga a pagar a folha de pagamento. Vão ter que se agregar, além da dívida da União, outras dívidas que nós deixaremos de pagar e seguramente devem perfazer um volume bastante significativo e ainda assim nós não temos como assegurar de forma adequada a possibilidade de fazer o pagamento da folha de junho. O deputado estadual Diógenes Bacejo apresenta a defesa hoje na Assembleia Legislativa contra diferentes acusações. A repórter Simone Feltes tem as informações diretamente do Parlamento Gaúcho.
O deputado Dr. Basségio poderá se defender hoje das acusações de exigir parte dos salários de servidores de seu gabinete, de contratação de funcionários fantasmas, além de alterar a quilometragem dos veículos para aumentar a verba indenizatória paga pela Assembleia Legislativa. O depoimento está marcado para as 3 horas da tarde. Na semana passada, a Comissão de Ética ouviu o ex-chefe de gabinete do deputado, Neuromar Gato, responsável pelas denúncias, além de outros envolvidos no processo. O corregedor da Assembleia Legislativa, deputado Marlon Santos, conseguiu estender o prazo para o relatório. Ele tem até o dia 30 de junho para indicar desde o arquivamento do processo até a cassação do deputado. Nesse segundo caso, isso dependeria da aprovação no plenário pelo conjunto dos deputados. Simone Feltes para o Canal Aberto. A agricultura familiar produz a maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros e responde por 74% da mão de obra no campo. Os dados são do último censo agropecuário. Para atender a este importante segmento da economia, o governo federal anunciou nesta segunda-feira as medidas que compõem o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. Entre as medidas divulgadas hoje em Brasília estão os novos critérios do seguro da agricultura familiar, do programa Garantia Safra, da ampliação da assistência técnica para as famílias de agricultores e o volume de crédito. O total de recursos destinado neste plano Safra será de 28 bilhões e 900 milhões de reais. O valor corresponde a um aumento de 20% em relação ao destinado no ano passado. O anúncio também marca os 20 anos do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 1/3 das reservas subterrâneas de água do planeta estão se esvaziando rapidamente devido à atividade humana. Esse é o resultado assustador de 2 estudos publicados na revista científica norte-americana Water Resources Research. Ainda segundo a publicação, não está claro quanto do líquido os mananciais subterrâneos contêm. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios Roberto Kirchheim, que é hidrogeólogo do Serviço Geológico Nacional. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Acho que a gente pode começar explicando, então, o que são essas reservas subterrâneas de água. Sim, de fato, é interessante observar, se nós pegarmos toda a quantidade de água no planeta, dessa porção, grande parte é salgada, se considerarmos isso, então, como se fosse um tonel de água, na verdade, a água disponível para nós, seres humanos, ela corresponde a uma xícara, aliás, a uma colherzinha de uma xícara, como se fosse uma colher de chá, que é a porção da água dos rios, a água que a gente considera doce. E dessa parte, grande parte dela é subterrânea. Basicamente, a gente não vê essa água subterrânea, por isso a gente é pego de surpresa quando esse tipo de estudo acaba vindo à tona. Esses aquíferos, eles fornecem 35% da água que os humanos consomem. Sem dúvida, isso é uma realidade praticamente mundial. Aqui no Brasil, a gente tem uma proporção bastante significativa. Aqui no estado, a gente tem municípios que grande parte da água consumida pela população é a água subterrânea, provinda e extraída dos aquíferos a partir dos poços tubulares. As pessoas conhecem bem isso da sua realidade. Antigamente, as pessoas tinham aqueles poços escavados ou cacimbas. Na verdade, é água subterrânea que pode estar ou mais superficial ou mais profunda, dependendo da situação. Bom, e o que tem causado, então, esse esvaziamento? Quanto que a atividade humana é responsável por isso? Na verdade, isso deve-se à atividade antrópica, como a gente diz, principalmente devido a um excesso do uso. Isso se deve em casos pontuais. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da cidade de Ribeirão Preto, que, na verdade, sempre foi um polo agroindustrial muito importante. Essa água é necessária para a produção, tanto agrícola como industrial. Então, em torno dessa cidade, se faz um uso muito intenso da água. Coincide com a existência de um aquífero muito importante, que é o aquífero Guarani, não só em Ribeirão Preto, mas de Ribeirão Preto para sul, toda a parte meridional, incluindo outros estados e também Argentina, Paraguai e Uruguai, temos esse aquífero presente. Mas no caso de Ribeirão Preto, há uma grande extração pontual. Isso faz com que os níveis de água acabem descendo, tornando o uso um pouco mais
difícil, as pessoas têm que, então, os órgãos perfuradores começam a perfurar em mais profundidade os poços e o reflexo disso como eu já disse, há um descenso de níveis e isso se nota que o reservatório de água subterrânea, do ponto de vista local, ele tem uma depletação dos recursos, desse potencial aquífero, vamos dizer assim. Bom, você falou do aquífero Guarani, que é um dos mais importantes, né, do mundo. Qual a situação dele hoje? Bem perguntado, Lívia. O aquífero Guarani, ele foi bastante... Comentou-se muito sobre ele no passado, houve um projeto internacional sobre o aquífero Guarani, do qual o governo brasileiro participou ativamente junto com os países vizinhos. Esse aquífero, de fato, é um aquífero importante, assim como existem outros, como Urucuia, na Bahia, no próprio norte do país, toda a região amazônica, ela está assentada sobre um aquífero muito importante. Mas no caso do Guarani, ele tem, basicamente, o grande potencial de água dele deve-se a águas fósseis, águas que foram recarregadas no sistema há muito tempo atrás. Tempo geológico, né? Muito além da nossa própria existência aqui nesse planeta. Então, à medida que a gente vai extraindo essa água, a renovação dessa água é muito lenta, ou muitas vezes a nossa extração é em taxas, muitas vezes até maiores do que essa própria renovação. Então, aí deve-se esse desequilíbrio do aquífero. Mas a gente pode dizer que, comparado a outros países, por exemplo, países de clima árido a semiárido, no Oriente Médio, por exemplo, a nossa situação aqui é bastante confortável e o aquífero Guarani, a gente não pode dizer que ele está numa situação de superexplotação, salvo em locais muito determinados, como, por exemplo, em Ribeirão Preto, onde o governo, tanto estadual como municipal, já tem tomado algumas precauções com resultados satisfatórios. Bom, o que pode ser feito, então, para reverter esse quadro, né, que é tão preocupante? Na verdade, no caso de águas subterrâneas, assim como águas superficiais ou do meio ambiente como um todo, a principal estratégia da política pública deve ser a prevenção. A gente não deve agir quando o caos já está instalado, como, por exemplo, foi a situação agora no Sudeste. Na verdade, a gente tem que planejar, conhecer, cartografar, mapear, definir onde estão esses reservatórios, de que maneira se dá essa circulação de água e tem que aplicar principalmente a lei. O estado do Rio Grande do Sul, ele é precursor, ele é um dos primeiros estados que tem uma lei de águas, é anterior inclusive à lei de águas federal. O que a gente tem que fazer é fazer essa lei se tornar efetiva, concreta, principalmente potencializando os órgãos de gestão, potencializando a atuação dos comitês de bacia. Eu acho que o caminho é muito por aí. Ok, então, nós conversamos com o Roberto Kirchheim, que é hidrogeólogo do Serviço Geológico Nacional. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Veja daqui a pouco no Canal Aberto. Cadastro Nacional de Adoção é tema de fórum na capital. E a seguir, a chegada do inverno e as peculiaridades da estação para os porto-alegrenses. A maior companhia de dança do mundo chega a Porto Alegre, Russian State Ballet. Apresentando 3 grandes espetáculos, Dom Quixote, Sherazade e O Lago dos Cisnes. Dias 27 e 28 de junho no Teatro do Bourbon Country. Classificação livre. Ingressos no local ou pelo site ingressorapido.com.br. A
A estação mais fria do ano começou oficialmente ontem, mas o clima típico do inverno já andava pelo estado. Este ano tem o fenômeno El Niño, que na região sul atua com dias menos gelados e muita chuva. E o Canal Aberto começa hoje uma série que mostra o olhar dos gaúchos e dos turistas sobre o inverno. A reportagem de hoje é sobre a capital e suas peculiaridades. País tropical que nada. Casacos pesados, luvas, gorros e mantas mostram que o inverno no sul desmente o Brasil do imaginário. Nesta época do ano, Porto Alegre atrai um turista que vem em busca daquilo que sim faz a fama do gaúcho. O churrasco, com certeza, o chimarrão também e o frio, né? Mas a cidade tem muito mais. E foi isso que a carioca Valéria e os amigos descobriram na internet ao pesquisarem um destino para as férias. A gente viu muita coisa interessante, né? Diz que é uma cidade muito gostosa, né? As pessoas são muito aconchegantes, né? Aconchegam bem a gente, então a gente veio conhecer. O pessoal procura, que eles conhecem e gostam de conhecer, é nosso centro histórico, com suas belezas arquitetônicas, a Praça da Matriz, Teatro São Pedro. Nossa, o pessoal fica muito maravilhado ali com aquela região ali, toda aquela estrutura. Casa de Cultura Mário Quintana, o pessoal vai ali, toma um cafezinho lá em cima no Café Girassol, lá naquela parte superior, vendo um pouco do pôr do sol, do Guaíba. Uma paisagem que pode ficar gelada. A temperatura média na estação fica em 12 graus. Mas termômetros registrando um dígito não chegam a ser surpresa. E daí, vale colocar tudo que se tem no armário ou na mala. E neste ano, ela vai ter que vir bem recheada. Teremos períodos de frio, temperaturas negativas, algum dia até mesmo com possibilidade de neve, aquela coisa que a gente já está acostumada no sul do Brasil. E quer uma dica de como encarar as baixas temperaturas? É só frequentar uma das 5 feiras livres espalhadas por bairros da capital. Comer bergamota no sol é uma das grandes maravilhas da vida, né? O bom é comer uma bergamota na beira da estrada no sol. Ou comer uma laranja com canivete de osso. Friozinho e sopas também fazem ótima combinação e garantem alimentação saudável. Este restaurante vê aumentar o movimento entre os meses de junho e agosto, com um cardápio que aposta em caldos variados com nomes diferentes. Os caldos a gente sabe muito ao Dona Zefinha, né? Que é um feito com feijão mulatinho, linguiça, bacon e um caldo bem temperado. E o Levanta Defunto, que é um caldo de feijão preto, né? Esses dois são o carro-chefe da casa. Eduardo é de Fortaleza e há 8 anos vive na capital. E pensa que para ele foi difícil se adaptar ao clima? Não, pelo contrário, o sofrimento é no verão, como do ano passado, que teve uma semana quase toda com mais de 40 graus, foi sofrido. Mas no inverno dá para aproveitar bem. Nazaré veio conhecer o que tem na cidade que conquistou o filho. Aproveitamos a culinária, aproveitamos o frio, aproveitamos digamos assim, toda a acomodação e o aconchego do gaúcho, né? Heloísa é do Paraná e, acostumada com baixas temperaturas, veio curtir aqui uma rotina familiar. O inverno é muito bom, porque a gente tem vontade de comer uma comidinha gostosa, quentinha, tomar um bom vinho, né? Encontrar pessoas amigas, familiares, né? Outra sensação típica do inverno gaúcho é vir caminhando na rua, dobrar a esquina e receber uma rajada de vento minuano tão gelada que chega a doer no rosto. O vento é um vento característico do inverno gaúcho, ele sopra normalmente das regiões oeste e sudoeste ali. É um vento, como eu disse anteriormente, característico do nosso inverno, mais forte um pouco do que a gente está acostumado no dia a dia, mas não tem nenhuma influência a mais, acima daquilo que o gaúcho, principalmente o gaúcho da fronteira, já está tão acostumado. Ari ficou 11 dias. Se acostumou? Estava preparado não, eu sofri um pouco. Pra gente que vem de uma cidade que faz 40 graus, vim para uma cidade que chega a menos 2, né? Então foi complicado. Mas na hora de ir embora... Curti muito, aí eu volto. Acho que agora eu quero voltar no verão. Partido e de coração partido, né? Coração partido de volta ao Ceará. Lá está quente.
Inverno também é importante a questão da solidariedade, não é mesmo, Lívia? É, isso mesmo. Com a chegada do inverno, o aumento do frio aumenta também a demanda por agasalhos. Nas sedes das campanhas do agasalho do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre, o trabalho é intenso. A primeira-dama do município de Arroio do Tigre promove campanha do agasalho na cidade. Mesmo assim, ela precisa recorrer à central de doações do Estado para suprir a demanda da população carente. Esse ano, ela está levando 2.000 peças que vão aquecer o inverno de quem precisa. Só com as doações que a gente tem da nossa cidade não comporta toda a nossa demanda, porque justamente por ser uma região muito fria. Além de Arroio do Tigre, hoje pela manhã, na central também estavam representantes das prefeituras de Pontão e Capela de Santana. Essa é a rotina na central de doações. Assim que chegam, as roupas passam por uma triagem e já são encaminhadas para a distribuição. No ano passado, a campanha do agasalho do Estado recolheu mais de 1.600.000 peças, que foram doadas para cerca de 3.600 famílias. A gente precisa de tudo, porque os pedidos chegam todos os dias, né? E a gente tem bastante município para atender, mas o que a gente nota que a gente menos recebe são cobertores, roupa infantil e roupa de bebê. A Prefeitura de Porto Alegre também faz sua campanha e distribui os donativos a 107 entidades cadastradas. O coordenador da campanha explica que a situação dos moradores das ilhas da capital sempre preocupa, em função das cheias do Guaíba. Esse ano, nós já doamos para as ilhas 5.000 peças. Essa semana mesmo, nós encaminhamos 3.000 peças para lá. O que acontece? Vem as cheias, as pessoas perdem tudo. Então, a gente tem que munir a família de todo esse tipo de peça, né? Cobertores, roupa para a mulher, para o pai, para a filha, para a criança principalmente, né? As doações para a campanha do agasalho de Porto Alegre podem ser feitas na Prefeitura, na usina do gasômetro, nas secretarias municipais e nos shoppings Rua da Praia e Shopping Total. Os postos de coleta da campanha estadual são supermercados da rede Zafari ou Bourbon, farmácias da rede Panvel, agências do Banrisul, agências do Banco do Brasil, secretarias e repartições estaduais, prefeituras municipais e central de doações no Centro Administrativo do Estado. A asma é uma doença que exige cuidados, mas em casos que devem ser avaliados previamente, os pacientes podem até contar com vacinas. Ontem foi o Dia Nacional de Prevenção da Doença, que atinge 10% da população brasileira. Umidade de 87% e frio. O inverno chegou e da pior maneira possível para a Geisa, de 2 anos. Trouxe asma para a pequena. Tem que começou tudo isso. Assim, com isso também, o pai dela tem também, nós já sabemos. A avó dela tem. Fatores genéticos são uma das causas da asma, que também se agrava por causa da alergia a alguns alimentos e do frio. Mas este especialista afirma que é possível passar o inverno sem grandes crises. Basta apostar no controle da doença. Porque a principal causa de voltar a ter sintoma no inverno é que a pessoa passou um verão bem, aí relaxou, né? Parou com as medicações que previamente usava e agora no frio ela não voltou a usar os medicamentos e é surpreendida por uma crise, né? E evitar exposições assim exageradas, né? Que, digamos assim, suar muito por um exercício, apanhar chuva e manter, né, a roupa molhada no corpo. E isso aí certamente para pessoas que têm sensibilidade alérgica, isso gera sempre uma possibilidade de ter, né, rinite. E a rinite e a asma andam muito juntas, né? Dona Maria Clara também procurou a emergência do hospital. Ela tem asma desde a infância e se trata sempre com as famosas bombinhas. A senhora gostaria que tivesse medicamentos mais eficazes? Claro, ir mais a fundo, né? Estudar melhor, porque sempre as mesmas bombinhas, as mesmas coisas, né? O pneumologista explica que já se usam remédios que agem por até 24 horas, o que aumenta a adesão ao tratamento. E para os casos em que as internações são frequentes, já existe até vacina. Que são, assim, imunoglobulinas,
Seriam assim, anticorpos que bloqueiam, né, aquelas substâncias do nosso organismo que são alergizantes. Então, isso também pode ser usado para casos selecionados. Em alguns casos, a resposta é ótima. E a Secretaria de Saúde de Porto Alegre decidiu manter a vacinação contra a gripe em todos os postos da capital. A campanha deve prosseguir até que o município atinja o percentual mínimo de 80% de crianças e gestantes imunizadas. A manutenção atende a orientação do Ministério da Saúde e busca diminuir complicações e a mortalidade que decorrem das infecções pelo vírus da influenza na população alvo da vacinação. Fazem parte do grupo prioritário crianças entre 6 meses e 5 anos e gestantes em qualquer período de gravidez. A campanha, que teve início em Porto Alegre no dia 27 de abril, vacinou até o momento aproximadamente 55 mil crianças, o equivalente a 69% do público, e 10 mil gestantes, o que representa 68%. O Cadastro Nacional de Adoção é fundamental para evitar que muitos brasileiros cresçam sem um lar. Uma ferramenta importante, mas que ainda pode ser aperfeiçoada para facilitar o encontro entre casais sem filhos e crianças sem pais. O assunto foi tema principal do 3º Fórum Estadual da Adoção, realizado neste final de semana em Porto Alegre. O sistema cruza as informações da Justiça sobre as crianças e adolescentes destituídos do poder familiar que podem ser adotados e o perfil buscado pelas pessoas que estão aptas a adotar. O problema é que essas características dificilmente se encontram. E enquanto famílias esperam pela criança ideal, milhares crescem em abrigos. O fórum trouxe o exemplo positivo da cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Na cidade de 70 mil habitantes, 20 crianças foram adotadas no ano passado, a metade do número de Porto Alegre, que tem 1.400.000 moradores. Lá, as crianças não ficam mais do que 1 ano e meio em um abrigo. A nossa média de acolhimento gira em torno ali do meio ano. Por incrível que pareça, o tribunal tem resolvido questões para nós, as apelações em 30, 60 dias. Eu conheço assim, pessoalmente todos os casos, praticamente, porque, a meu ver, cada processo me toca muito. Eu entendo assim que aqui nós lidamos com pessoas. É muito diferente você conhecer a criança e saber quem é que está lá na casa lar e dizer, eu quero encaminhar essa criança para adoção. A busca ativa e o encontro entre os pais interessados e as crianças dos abrigos são ferramentas para humanizar o cadastro e promover a adoção. O Judiciário não está cumprindo a lei, porque na nova lei de adoção foi previsto os encontros entre os casais habilitados e as crianças destituídas. O contato humano entre a pessoa habilitada faz com que ela mude o perfil. Nós vimos isso no nosso grupo de apoio. As pessoas vão para o grupo de apoio, chegam lá querendo uma criança pequena, começa a ver as experiências, começa a ver os filhos das crianças chegando, as crianças chegando, no caso, com seus pais, 7 anos, 8 anos, e já começa a se apaixonar, porque o amor nasce quando a gente olha, né? Quando se fala em diversidade sexual, não significa falar necessariamente em minorias sexuais, mas no respeito às diferenças e à orientação sexual. Essa é a proposta do Estatuto da Diversidade Sexual, que será enviado ao Congresso Nacional. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Leonardo Ferreira Melo Vaz, que é advogado e presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual da OAB aqui do Estado. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, telespectadores. O que é e qual a importância da criação desse estatuto? Bom, o Estatuto da Diversidade Sexual, ele vem justamente para preencher um vácuo legislativo que existe na nossa sociedade. Ele prevê uma série de direitos à população LGBTI, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e os intersexos. Nós sabemos que a atual conjuntura legislativa não é favorável a que se aprove um projeto e na Casa Legislativa, no Congresso Nacional, atualmente só existem 2 projetos de lei favoráveis à comunidade LGBTI, que são de autoria do deputado G. Willis e que até então estão arquivados e não estão tramitando. Então, nós precisamos de um projeto de lei efetivo que resguarde todos esses direitos,
todos os direitos da população LGBTI, desde a criminalização da homofobia, desde a adoção para casais homoafetivos, o próprio casamento homoafetivo, que em tese já existe, né, na sociedade, nós já temos o casamento sendo realizado nos cartórios de todo o país, através da resolução do CNJ de 2013, mas nós precisamos de uma legislação que resguarde esses direitos. Por isso, o Estatuto da Diversidade Sexual foi elaborado pelas comissões de diversidade sexual da OAB de todo o país, juntamente com os movimentos sociais, com as ONGs LGBTI, e estamos em campanha nacional coletando essas assinaturas. É um projeto por iniciativa popular, a exemplo da lei do Ficha Limpa, e por isso nós precisamos de um número mínimo de adesões. O projeto também prevê políticas públicas. Que tipo de políticas públicas são essas? Desde atendimento à questão de gênero, identidade de gênero para travestis, transexuais em postos de saúde, né? Desde a adoção para esses casais homoafetivos. Então, é uma série de direitos, é um estatuto completo. Ele tem mais de 100 artigos, dividido em seções, e ele prevê uma série de direitos que nós temos elencados na Constituição, mas que até então não foram, até hoje, elaborados por legislações. O legislador, ressalto mais uma vez, ele é omisso na questão de garantir direitos à população LGBTI, ao contrário do Judiciário e do próprio Executivo, que já vem há anos fazendo essas políticas públicas através de decisões judiciais e por iniciativas do Executivo. Mas o Poder Legislativo ainda nós somos carecedores de uma legislação específica em razão dessa inércia de todo o Congresso Nacional. Nós sabemos que a homofobia é uma realidade no país, né? De que forma que o Estatuto vai poder combater esse tipo de preconceito? Muitos criticam a questão da criminalização da homofobia, de que não é necessário, que nós já temos uma legislação penal que pune as práticas de agressões, mas não é a verdade. Nós temos contato direto com inquéritos policiais, por exemplo, que fica caracterizada a questão da transfobia em relação às travestis e transexuais, a questão da homofobia para gays e lésbicas, e essas agressões que são praticadas com tanto ódio, né, chega no final do relatório do inquérito, geralmente o delegado ou a delegada coloca que, em razão de não haver uma legislação penal específica que criminalize esse tipo de conduta de ódio, esses inquéritos geralmente são arquivados, né? Então, nós precisamos de uma legislação para que se possa fazer na sociedade também a transformação cultural. À medida em que nós temos uma medida punitiva nesse sentido, também se está mudando a sociedade, se está mudando essa conduta. E nós sabemos que, atualmente, conforme dados do Grupo Gay da Bahia, um LGBTI é assassinado, brutalmente assassinado no Brasil por dia. O Brasil, lamentavelmente, é campeão de mortes em razão desses crimes de ódio em todo o mundo. Então, nós precisamos de uma legislação que combata esse tipo de conduta. Nós temos grupos mais conservadores no nosso Congresso Nacional. Você acredita que esse estatuto ele tem condições de passar pelo Congresso? A nossa atual situação legislativa, a nossa conjuntura legislativa, ela não é favorável. Mas aí entra a questão do trabalho, né, juntamente com os deputados. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já estamos conversando com os deputados federais, fazem parte da bancada gaúcha, já temos o apoio da maioria deles, então nós precisamos, semana passada o Congresso Nacional aprovou a diminuição do número de adesões para os projetos de lei por iniciativa popular. Antes nós precisávamos de 1% de todo o eleitorado, e agora nós precisamos de no mínimo 500 mil assinaturas. Então, estamos em busca dessas assinaturas, dessas adesões, e já estamos em conversa com os parlamentares. E quem quiser participar, então, com a assinatura, como é que pode fazer? Contamos com o apoio de todos. Nós precisamos de 500 mil assinaturas. Se quiserem fazer adesão, podem entrar no site, que é www.estatutodiversidadesexual.com.br. E só para encerrar rapidinho, no dia 28 deste mês acontece o Dia Mundial do Orgulho Gay. Isso. Por que essa data foi escolhida, então, para a manifestação? Essa data é uma data histórica, né? Tendo em vista a revolta de Stonewall, um bar de homossexuais em Nova York, em 28 de junho de 1969, depois de diversas investidas da polícia local contra os LGBTIs naquele bar, eles se revoltaram contra essas atitudes da polícia e fecharam os policiais dentro desse bar. E lá ocorreu uma revolta, como se chama a Batalha de Stonewall. E é um marco histórico para a comunidade LGBTI. Desde então, uma série de atos
são praticadas nesse dia, nessa data emblemática. E aqui em Porto Alegre nós teremos uma parada de luta LGBTI no domingo na Redenção, onde o pessoal do Estatuto da Diversidade Sexual e a Comissão da Diversidade Sexual da OAB estará presente, coletando assinaturas e prestando informações a toda a sociedade. Contamos com o apoio de todos. Ok, então, Leonardo Ferreira Melo Vaz, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. E agora no Canal Aberto é hora de falar de mais esporte. Farid Germano Filho, boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Começamos falando de judô e do super desafio Brasil e Colômbia. Confira. A judoca Maria Portela da Sojipa foi convocada para o super desafio contra a equipe da Colômbia, que acontece hoje em São José, Santa Catarina. Será o último teste antes dos Jogos Pan-Americanos de Toronto no mês que vem. Vamos falar de futebol. A segunda rodada do quadrangular decisivo da Segundona Gaúcha foi disputada neste final de semana. Glória de Vacaria e Brasil de Farroupilha empataram em 0-0. O São Gabriel perdeu em casa para o Guarani de Venâncio Aires por 1-0. Na classificação, Guarani e Brasil têm 4 pontos, Glória 2 e o São Gabriel ainda não pontuou. A equipe de Hapkido do 7 conquistou 18 medalhas na Copa do Brasil da modalidade disputada em Pirassununga, no interior de São Paulo, agora no mês de junho. Foram 11 medalhas de ouro e 7 medalhas de prata. O evento teve a participação de 150 atletas, representando 11 equipes. A competição foi classificatória para o Mundial Intercontinental de Hapkido, que será disputado em Porto Alegre, no ginásio de lutas do 7, de 20 a 22 de novembro. Conosco, o coordenador técnico do 7 de Hapkido, Grã-Mestre Itagiba. Grã-Mestre Itagiba, boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TV. Boa tarde, Farid, obrigado. E o Hapkido é uma arte marcial hoje que está começando como esporte de competição. E nós temos um projeto social que se chama Hapkido Educar. Esse projeto está no 7 desde 2006 e agora está rendendo frutos com essa meninada que foi lá e trouxeram essas medalhas para o 7. Como é que a gente pode, mestre, definir o Hapkido? Ele é uma fusão de algumas lutas marciais, enfim. Como é que se define o Hapkido? Bom, o Hapkido é uma arte marcial, ela por si só é uma arte marcial que é originária da Coreia, é única, mas que tem técnicas que se assemelham na hora da luta. As imagens, ó. Com técnicas de taekwondo, técnicas de judô e de jiu-jitsu, até porque a luta se parece um MMA light, né? Não tem aquele soco no rosto, não espanca no solo, né? Mas pode chutar, pode levar para o solo e imobilizar. Ele é mais o karatê com o judô? Na verdade, ele seria um taekwondo com judô e jiu-jitsu. Isso. Exatamente. E aí torna mais, como disse o Grã-Mestre, mais light, né? Torna mais light. Não usa o cotovelo, não usa o soco. Não tem o soco no rosto, não tem cotovelada, não pode nem chutar, nem socar quando está no solo, né? Só pode imobilizar. Certo. Ganhamos 18 medalhas, é um número excelente, né? É um número excelente para uma meninada que está vindo de um projeto social, treinam 2 vezes por semana e às vezes nos sábados eles têm condições de treinar essa parte de competição, mas foram lá e representaram bem. Nós levamos lá, na verdade, aqueles que estavam se destacando. Nós sabíamos que eles iam entrar entre os 3 primeiros. Não sabíamos que ia ter essa, como se diz assim, se destacar lá no evento e subir ao pódio com medalhas de ouro e de prata. Pois é, no mês de novembro teremos em Porto Alegre o Campeonato Intercontinental. Já temos definidos que países estarão aqui competindo? Farid, foram convidados 31 países, desses 31, 17 estão confirmando que vêm. Daqui da América do Sul vão ter 9 para participar, da América Central, México e Panamá. Costa Rica e Panamá, e depois da América do Norte, México e Estados Unidos. Depois nós temos Portugal, Croácia,
República Tcheca, Paquistão e Coreia do Sul, então, entre os quais estão confirmando que vem participar. Então vai ser um mês movimentado no SET, ou seja, o SET, como tu sabes... É aberto à comunidade? É aberto a comunidades. Tem 25 modalidades esportivas entre esportes, lutas e artes marciais, e pouca gente sabe que ninguém paga nada lá no SET. Então, essa gestão que está aí do presidente Cassiá e do secretário Gilvir Costela é tirar o SET da ociosidade, ou seja, divulgar para a comunidade. Obrigado pela sua presença, parabéns pelas medalhas e conte conosco aqui do Canal Aberto. Muito obrigado. Professor Itagiba, e vá conhecer o SET, fica ali no Menino Deus, todo mundo está convidado e é de graça. Vá lá. Há uma semana, o fotógrafo Gilberto Perim lançou o projeto Fotografias para Imaginar. Ele convidou artistas plásticos e escritores do estado para interferirem em suas fotografias, seja por desenhos, pinturas ou até mesmo na literatura, com a produção de contos sobre as imagens. A exposição está em cartaz no centro de Porto Alegre e essas interferências também podem ser conferidas em livro, como vai nos explicar melhor a jornalista da FM Cultura, Lena Curtis. Ela esteve na exposição e conferiu de perto o trabalho do artista. Fala para nós, Lena, então, quais são as tuas impressões sobre este trabalho? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectadores e ouvintes aqui da nossa rádio FM Cultura. Pois é. Então, hoje eu quero mostrar aquilo que eu vi lá no Paço Municipal, lá na sala Aldo Locatelli, que é um trabalho muito bacana, que é de fotografia, mas que é muito mais do que fotografia. Como o nome diz, são fotografias para imaginar. Então, é um projeto do fotógrafo gaúcho Gilberto Perim, como tu já mencionasse, né, Lívia, que acabou mesmo virando livro, esse livro que está aqui na minha frente, que vocês estão aí vendo as imagens. O projeto começou com uma exposição das fotos do Gilberto Perim, que ele tirou em viagens, tanto internacionais como dentro do Brasil. Essa exposição aconteceu em 2012 e a partir então dela, com inspiração de múltiplas influências, o Gilberto ampliou a experiência com a incorporação do olhar de 16 artistas e 16 escritores. Cada um então escolheu uma foto e a partir dessa foto escolhida criou uma obra nova através de uma recriação, uma interferência e outras expressões que podem ser pintura, pode ser fotografia mesmo, enfim, a critério de cada um dos artistas. A mesma coisa aconteceu também com escritores que, inspirados por uma fotografia por eles escolhidas, criaram um conto, um poema, um texto experimental. Tudo isso inédito. Há nomes, inclusive, bastante consagrados das artes, eu não quero fazer nenhuma injustiça, também da literatura, inclusive só vou mencionar o nosso saudoso falecido Carlos Urbim. Mas o projeto completo, então, culminou nesse livro que apresenta a foto original, mais uma obra de arte recriada a partir das fotos e também mais um texto inspirado nela. Tudo vocês podem ver no livro. Todo o projeto foi financiado, Lívia e telespectadores e ouvintes, pelo FUNPROARTE e dele faz parte uma ação voltada a estudantes com o objetivo de formar plateias e para que esses estudantes de 12 a 17 anos possam também contribuir com esse processo artístico. Vale muito a pena dar uma chegada lá, imaginar com as fotografias do Gilberto Perim. A exposição fica em cartaz lá no Paço Municipal até o dia 31 de julho e depois segue para um giro no interior do estado. Era isso então hoje. Muito obrigada a todos e até a semana que vem. Legal, obrigada pela dica, Lena. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.
No sábado, a Associação Comunitária do Parque Araribóia realizou a sua festa junina. A arrecadação obtida no evento será destinada ao reaparelhamento do parque. Num sábado ensolarado, a comunidade do bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, compareceu em bom número ao Parque Araribóia para curtir a culinária e brincadeiras típicas da festa junina. O evento teve apresentações artísticas, atividades de recreação como a pescaria, barracas com comidas e o tradicional quentão, usado por muita gente para enfrentar o frio. Outra presença foi o ônibus Brincalhão, com diversas atividades para as crianças. O evento teve a parceria da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer. Com a chegada do inverno neste final de semana, uma alternativa para espantar o frio é dançar. E melhor ainda se essa dança for característica do Nordeste do país, onde a temperatura está sempre quente. Pois é, e foi o que aconteceu em Porto Alegre. A chula e a chimarrita deram espaço para o Encontro Nacional de Forró, em plena capital gaúcha. Ritmo envolve e, embora não seja vaneirão, também leva muito gaúcho para a sala. Mas não se engane, na origem, o forró não é só uma dança que contagia. Forró, na verdade, é a festa, né? Hoje a gente identifica muito só como a dança, né? Antigamente as pessoas dançavam, iam ao forró, como nós hoje aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ao fandango, né? Para dançar diversos tipos de dança. Lá no Nordeste também, então o forró ele faz parte de toda uma cultura. Pois dependendo dos instrumentos na música e da forma de arrastar o pé e envolver o par, o forró tem variações. Na oficina foram reunidos professores e pesquisadores de todo o país para mostrar os fundamentos do forró pé de serra, eletrônico, itaúnas, para dar alguns exemplos. Forró pra gente não tem sobrenome, né? Todos os estilos são certos e todos eles se complementam. Por isso que a gente trouxe um representante de cada dissidência do forró, assim. Ainda tem muitos mais, mas a gente conseguiu reunir um pouquinho dessa variedade que a gente tem. Heitor e Heloísa se conheceram na pista e não deixaram mais de dançar juntos. A gente se conheceu no forró, eu e a Heloísa, e assim, dançando, aquela essência do forró, a energia, e não deu outra, a gente acabou casando e a gente viaja pelo mundo atrás de forró. O casal de dançarinos profissionais veio ao Rio Grande do Sul para conhecer o forró daqui e levar também o nosso jeito de dançar na bagagem. Hoje o forró está sendo dançado no mundo todo, né? A gente vai agora para Roma, a gente vai para Xangai, a gente vai para alguns estados brasileiros também para mostrar o forró. A gente vai dançar o forró e vai mostrar como que é, igual a gente fez aqui em Porto Alegre, né? A gente mostrou como que é o forró do gaúcho, né? Cada um tem uma pegada um pouco diferente. O forró é um dos ritmos que eu acredito hoje tem as formas mais diferentes de se dançar. E qual é o certo? Não tem certo. Tem gostar de forró, abraçar gostoso e deslizar pelo salão. O Canal Aberto volta amanhã com novas informações. Hoje vamos encerrar o programa com imagens do filme Pecado Venial, em homenagem à atriz italiana Laura Antonelli. Ela morreu nesta segunda-feira em Roma, aos 74 anos. É considerada um dos ícones do cinema, tendo atuado com os principais diretores italianos da época. Uma boa tarde. Boa tarde. Andrina Bellotto.